Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar, vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o 8º ano do ensino fundamental. E hoje comigo a professora Viviane. Bom dia, Vivi. Bom dia, Osmar. Bom dia, 8º ano. Bom dia, professores. Espero que vocês estejam animados aí para a gente abrir a nossa segunda-feira, né? Tem aula nova, tem sequência nova. Bem-vindos. É isso aí, Vivi. Sequência de atividades 3 lá do Aprender Sempre. Então, hoje a gente começa a primeira aula. Aula um pouquinho delicada, então a gente vai com bastante calma, vai bastante com tranquilidade aí para descrever essa ideia da construção de sequências numéricas, e algébricas também, né? Icônicas também, algumas situações aí envolvendo desenhos, envolvendo figuras, que é bastante comum aí no estudo de sequências numéricas. Tudo bem? Vamos começar trabalhando a nossa habilidade EF07MA16 e os objetos de conhecimento, equivalência de expressões algébricas, a gente vai chegar lá, identificação de regularidade, extremamente importante, tá? Foco da aula de hoje, inclusive, de uma sequência numérica. Tudo bem, Vi? Vamos começar? Vamos. Beleza, então. As sequências numéricas construídas por meio de uma regularidade ou padrão podem ser expressas por meio de uma lei ou regra de formação. Bastante comum isso aí em matemática. A partir delas, podemos obter qualquer elemento dessa sequência, até aqueles mais distantes. Então, vamos observar a seguinte sequência numérica que aparece aí para vocês. Perceba, 6, 12, 18, 24, 30, 36, sequência bastante conhecida, né, Viana? A gente poderia associar aí com a própria tabuada do 6. Então, é bastante comum. Mas veja, existem características que tornam essa sequência muito peculiar. Inclusive, o fato da gente saber, por exemplo, qual vai ser o próximo termo ali depois do 36. Então, qual é o objetivo da aula? É a gente identificar esses padrões, essas regularidades e, a partir daí, construir uma fórmula matemática ou uma lei de formação que determina o quê? A capacidade que a gente tem de generalizar sempre termos sucessores, tá, da sequência. Tudo bem? Então, o que a gente vai perceber aí? A gente tem uma sequência e a gente vai descrever durante a aula como que ela funciona. Temos aí elementos, ou seja, cada valor numérico, aí, cada número, a gente chama de elemento. Perceba que a gente tem aqui, temos 6 elementos, mas a sequência continua, e aí a gente vai descrever os 4 primeiros aí para vocês. Primeiro elemento, perceba que é o 6. Como que eu consigo esse 6? Tá? Eu faço o produto dos 6 vezes, deixa eu pegar a caneta, tá? Do 6 vezes 1. Encontramos o 6. Tá? O segundo elemento, 6 vezes o 2. O terceiro elemento, 6 vezes 3. Quarto elemento, 6 vezes 4. Se tivesse um quinto elemento, seria 6 vezes 5. Se tivéssemos um 10º elemento, seria 6 vezes 10 e assim por diante. Perceba que para cada elemento eu tenho um valor. E esse valor, ele ocupa uma posição na sequência, e é isso que a gente vai conversar com vocês agora. Tá? Então, aqui a sequência é a mesma, percebam, 6, 12, 18, 24, 30, 36 e por aí vai. E o primeiro elemento, ele é obtido, como a gente falou, do 6 vezes 1, o segundo 6 vezes 2 e assim por diante. E aí a gente consegue identificar uma regularidade, ou se você quiser, um padrão nessa sequência. Perceba a estrutura dela e olha esse 6 em vermelho aí que a gente colocou. Logo, tá vendo? Perceba que o 6 ele vai se repetir e sempre na construção dessa sequência. Logo, nós podemos generalizar o formato dos elementos dessa sequência numérica por meio de uma expressão algébrica, que permite que nós calculemos qualquer elemento dela. No caso da sequência anterior, né, no caso dessa aqui, a gente tem a seguinte expressão algébrica, 6 vezes o n. Perceba que aí eu estabeleço esse valor fixo. Olha lá, o que aconteceu. Tudo bem? Quem que é esse n, Vivi? É o valor que ele vai sendo o quê? Que ele vai mudando em decorrência da posição que esse termo ocupa dentro da sequência. Perfeito. Então, veja que é algo bem que a gente tem que trabalhar com um pouco de paciência. Algumas sequências são muito fáceis da gente perceber como que elas são construídas, como que elas se desenvolvem. Outras nem sempre.
os professores aí, né, que trabalham isso aí, principalmente no ensino médio, estava comentando lá na sala dos professores, essa questão, né, que a gente trabalha muito a construção dessas sequências já no ensino médio e que agora tem uma outra proposta de se trabalhar, né, introduzir esses conceitos nos anos finais, que é extremamente importante, né? A gente não vai sair construindo sequências mirabolantes, mas é importante que a gente já comece a ter essa noção. Concorda, Vivi? Concordo. Então, já temos aí a estrutura, né, a lei de formação que determina o próximo termo dessa sequência. Viviane, se eu quisesse calcular o 10º termo desta sequência regida pela lei de formação 6 vezes n, no lugar do n eu colocaria quem, Vivi? Eu acho que você tem que colocar a posição, né? Você quer o posição, décimo? É o 10º termo. Então, 6 vezes 10. 6 vezes 10, então, se a gente fosse continuar essa sequência até o 10º termo, teríamos aí, portanto, 6 vezes 10, que seria 60. Perceba que o 6 continua fixo, por isso ele faz parte ali da sequência numérica e da lei de formação. Tudo bem? Sim, então o 6 é o padrão. 6 é o padrão, é a regularidade, aquele elemento Amém. fixo para essa situação aí. Tudo bem? Vamos lá, agora é a vez de vocês. Fechou. Fechou? Vamos lá? Agora é a sua vez. Determine uma lei de formação para as sequências a seguir. Então, aqui a gente fez um recorte, tá? Lá no material O Aprender Sempre temos a letra A, a gente optou aí pela letra B. É ela, 9, 13, 17, 21, 25 e por aí vai. Perceba que ela já não é tão simplória quanto a anterior. Por quê? A sequência 6, 12, 18 e por aí vai, a gente está acostumado porque ela faz parte da nossa rotina, é a tabuada do 6. Algumas sequências, e aí se trabalha muito a sequência lá de Fibonacci, aquela coisa toda, que deixa mais lá para o ensino médio, né? Já tem algum padrão mais complexo, né? Que a gente trabalha aí. Mas não é esse o caso. Tudo bem, Viviane? Combinado. Vamos lá? Então, 3 minutinhos para vocês, né, descreverem com calma, com paciência, essa sequência numérica para a gente e a lei de formação para ela. Tudo bem? Fazer que nem você, né? Montar aos poucos para ver se você vê alguma regularidade. Exatamente. Né? Fazendo um por um. E aí tem uma diquinha, né? Ver Isso, quantas vezes algum valor numérico cabe dentro desse 9, ou se você precisa somar algum valor, subtrair, tá? E sempre pensando na posição que ele ocupa dentro da sequência numérica, tá bom? Diquinha tá dada, Melhor. 3 minutinhos e a gente já retorna. Até já. She wakes up from a dream she can't sleep, lying awake in fear of dreams she can't keep. As she lays there thinking to herself, dreams become nightmares that feel like the morning show. She lies awake while the whole town is sleeping. Rain hits her window, the whole world is breathing. There is just no time to find the meaning. If you spend all of your time sleeping, 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 sleeping. I need you to wake up with me. I need you to wake up. I need you to wake up with me. I need you to wake up.
dreams she can't sleep. Lying awake in fear of dreams she can't keep. As she lays there thinking to herself, dreams become nightmares that feel like the morning. Voltamos aqui, Osmar. A gente tem algumas participações dos alunos. Olha, tem respostas variadas, tá bom? Vamos lá. A Giovana está dizendo, aumenta de 4 em 4. Legal, O verdade. Miguel, ele falou 4 vezes N mais 5. Opa. A Mariana Silva está dizendo 4 vezes N mais 5. Uhum. O Alejandro e a Rebeca estão dizendo menos 4 mais X e de 4 em 4. E agora? É legal, né? Mas ele estava sentindo falta dessa variação de respostas, mas é verdade. A ideia da construção das sequências, em determinado momento, ela aperta. Não lembra que eu falei para vocês que não ia ficar naquela coisinha tão simples? Então, acontece muito essa questão aí, sim, tá? Então, o que acontece? O que a gente tem que identificar aí? Quantas vezes um determinado valor numérico constante, ele cabe dentro do outro? Pensando de forma muito simplória mesmo. Então, se eu pensar aqui no 9, eu posso pensar em alguma coisa, 8 mais alguma coisa. Mas se eu pensar no 13, o 8 já é descartado. Concorda, Vivi? Então, é uma criação de mecanismos para você identificar que, às vezes, não é tão simples, eu insisto. O professor chegar lá, né, e dar a lei de formação é uma coisa, né? Ou tá a lei de formação lá para você construir a sequência, é bem mais simples. Agora, você tendo a sequência numérica, identificar essa lei de formação requer um pouco mais de calma e cuidado na análise dessa sequência. Então, aqui, na realidade, como o pessoal bem observou, a ideia qual que é? Realmente observar que existe uma regularidade do número 4. Tá? Mas não é só o 4. Então, o que a gente percebe? Se a gente for analisar, vamos subir aqui, ó. De fato, a lei de formação é o AN, depois a gente vai explicar direitinho o que é esse AN e o que é esse N. Tá? E aí, veja, como que a gente vai construir? Se a gente for imaginar que é só 4 vezes N, pensando que o N é a posição que o termo ocupa na sequência, ou seja, posição 1, posição 2, posição 3, encostou aqui, tá? Posição 1, 2, 3 e assim por diante, só o 4 vezes o N não resolve. Daria a tabuada do 4, né? Sim, só. Tá. Mas veja, existe um algo além, um algo a mais para construir essa sequência. Aqui no caso, aqui, quem que é? É o 5. Olha lá o que a gente vai mostrar para vocês. Ó. Cada elemento dessa sequência é obtido pela multiplicação entre o 4 e um número natural maior que 0. Ou seja, quem é esse número natural maior que 0? É a posição que o termo ocupa dentro dessa sequência numérica, tudo bem? Então, o que você percebe? Identificamos aí, o pessoal mandou super bem, identificou com facilidade o produto, aí a multiplicação do número 4, vezes posição 1, vezes posição 2, posição 3, posição 4, posição 5. E aí nós identificamos outro elemento constante aí fixo, né, Vivi? O número 5. Sim. E aí, o que você vai perceber? Que dá para construir a sequência construída em cima desse conceito. E aí, a gente vai criar uma discussão aqui. Veja, a gente tem novamente a sequência mostrando para vocês, ou seja, o AN é o 4N mais 5. Perceba que a partir do primeiro elemento da sequência, todos os outros são obtidos multiplicando-se 4 pela posição que ele ocupa na sequência numérica. Posição 1, posição 2 e assim por diante. O valor do próximo termo, porém, só é obtido ao se somar o outro valor, que no caso aqui, para a gente, quem que é? É o 5. Concorda? Determinando assim a lei de formação para essa sequência numérica, que no caso aqui, ó, a n é igual a 4n mais 5. Perceba ali, ó, o número 1, está subindo uma circunferência nele, ó, o número 2, o número 3, e aí veio, ó, tá vendo? Ó, encaixou, ó, circunferência azul. É a posição que o termo ocupa na sequência numérica. E aí a gente está subindo um quadradinho em amarelo no 9, no 13, no 17, adivinha onde ele vai subir? No AN, ou seja, é o valor do termo na sequência. Ou seja, Vi, a gente tem duas informações. Quando eu falo, por exemplo, em A5, quais são as informações que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, A5 igual a 25. Quais as duas informações que eu tenho? Que o número 5, a posição de número 5, é ocupada por quem? Pelo valor numérico 25.
25. Então, aí é o princípio, é o DNA lá das construções, das progressões aritméticas, né, Viviane? Muito, muito trabalhadas no ensino médio. Tudo bem? Tá ótimo. Espero que eu tenha sido didático. Tentei ser bem devagar, porque na hora que a gente estava construindo essa aula aí, a gente conversa lá com a nossa tutora lá do Aprender Sempre, a gente sempre buscou aí construir a aula, tendo o cuidado de não colocar o carro à frente dos bois, né, como diz aí o dito popular. Tudo bem? Eu tenho só uma contribuição aqui que eu Pois não, observei claro. agora, me ocorreu. Então, aí, no caso, o que está acontecendo é a própria tabuada do 4 somada de 5 em cada termo. Perfeito. Isso é muito recorrente. Sempre acontece uma dica que eu dou quando aparecerem essas sequências, você já vê se já dá uma tabuada somada com alguma coisa. Então, vocês Ou perceberam... subtraída, né, Ou dependendo do caso. subtraída, isso. Vocês já observaram que está de 4 em 4, né? E o que aconteceu com o primeiro termo? Nossa, logo no primeiro você já viu que somou 5. Então, fica aí uma dica. É verdade. Obrigada. E reassista essa aula. Tudo bem? Pegue esse material aí, analisa com cuidado. O Aprender Sempre está ali também. A gente construiu essa aula fazendo recortes, é uma aula extensa. Então, é uma aula que merece carinho, que merece um pouco de paciência para você sentar lá com toda a paciência e analisar e construir, né? Fazer os exercícios que são propostos, já que a gente teve que fazer recortes. Tudo bem? Olha lá. Vamos construir, vamos trabalhar a próxima atividade, Vivi? Bora. Olha lá, uma professora de matemática, pode ser Viviane, desenhou a seguinte sequência de figuras na lousa para a sua turma. Tudo bem? Perceba aí as figuras. Essa aula foi extraída lá do Aprender Sempre, volume 2, lá da página 85. Ou seja, vocês têm esse material, vocês têm essas imagens. Tudo bem? Então, olha ali, a gente tem 3 situações. A do Carlos, a da Joyce e a da Fernanda. Temos ali 3 figuras, figura 1, 2, figura 3, e perceba as reticências aí indicando que existe uma continuidade, mas não existe uma continuidade fixa. Quero que você perceba que a figura 1, tá, a primeira, é diferente da segunda, que é diferente da terceira, e consequentemente a quarta o será também. Fato. A professora, no caso a Viviane, solicitou que os estudantes encontrassem uma lei de formação para calcular o número de peças que compõem cada figura dessa sequência. Veja que aí já começa a construir, começa a dar aquele estímulo positivo para o cérebro. Vamos sair um pouco dessa questão algébrica, vamos sair um pouco dessa questão numérica e vamos botar o cérebro ali para funcionar e pensar, criar generalizações. Tudo bem? Bom, o Carlos, a Joyce e a Fernanda encontraram as expressões algébricas, tá? E aí onde o N é o número de peças. Tudo bem? A lei de formação, a sequência algébrica que o Carlos encontrou. N mais 5 mais N mais 5. E aí ele encontrou o número de quadradinhos que compõem as peças, né, que compõem essa sequência. A Joyce, ela encontrou uma outra lei de formação ou expressão algébrica, 3n mais 10. Isso pode acontecer e a gente vai trabalhar nas próximas aulas, que são expressões equivalentes. É bastante comum. Tá? Tudo bem? E a Fernanda encontrou uma outra expressão algébrica, ou lei de formações, o 2, que multiplica o n mais o 5. Tudo bem? Bom, o que a gente quer saber nessa história aí? Tá? Vamos lá. Opa! Cadê? Tá? Ela solicitou os estudantes que encontrassem a lei de formação, e aí o que a gente quer saber? A lei de formação do Carlos é correta? Tudo bem? A lei de formação da Joyce é correta? Ela representa a continuidade dessa sequência de quadradinhos, de figuras? E na terceira, a lei de formação, a sequência que a Fernanda encontrou, é correta? Então, a gente vai analisar uma por uma e aí vocês mandam a resposta para a gente. Vamos começar com quem? Com a do Carlos. Combinado. 2 minutinhos, já manda aí para a gente. Poxa, a sequência, a expressão algébrica, a lei de formação que o Carlos encontrou, ela é correta e ela se encaixa no padrão dessa sequência de figuras aí? Sim ou não? Então, é isso que a gente quer saber. Tudo bem? Dica: conta o número de quadradinhos que tem na primeira peça, número de quadradinhos na segunda, número de quadradinhos na terceira, e aí já é um bom caminho, inclusive com aquela dica que você deu, né, Vi? O N vai ser o quê mesmo? A posição? A N é a posição. Não Tudo pode bem? esquecer disso, Posição tá bom? 1, posição 2, posição 3 e assim por diante. Com essas aí você já consegue matar a charada. 2 Fechou. minutinhos e a gente já retorna. Manda se o Carlos construiu a lei de formação correta ou não. Até já.
Voltamos aqui, Osmar. Eu vou falar a resposta aqui da aluna Ariane Vieira. Ela disse que acha que que está correta. Ela é lá do PEI Educador Paulo Freire, Osasco. Ariana? Ariane, parabéns, você está correta sim. Olha lá, construímos aqui, ó, contamos os quadradinhos. No caso aqui, ó, 13 para a primeira figura, 16 para a segunda e 19 para a terceira, e por aí vai. E veja que a partir daí a gente consegue identificar quantos quadradinhos vão na quarta figura, na quinta e assim por diante. Teste. N quem que é? Não é a posição que ele ocupa dentro da sequência? Então, vamos jogar aqui, ó, N1, que tem que dar quanto? Tem que dar 13. N2 tem que dar 16. N3 tem que ser igual a 19 e por aí vai. Fazendo essa substituição aí, ó, perceba, alguém escreveu ali no chat que o Carlos está certo, mas é o caminho mais difícil, né? Mais longo. Sim, tudo bem, sem problemas nenhum, mas é isso mesmo, tá? Então, fazendo a substituição aqui, ó, sempre a regra é resolver primeiro o que está dentro do parêntese, né? Então, temos aqui, ó, 1 mais 5, 6, 6 mais 6, 12, 12 mais 1, 13, fechou. 12 mais 5, 10, 10 mais 10, 10 mais 10, temos aí 5 mais 7, né? 7 mais 7, 14 mais 2, onde eu achei 10 ali? Estou multiplicando. A última aluna. 7 mais 7, 14, 14 mais 2, 16, e na sequência, 8 mais 8, 16, mais 3, 19, perfeito, o Carlos está correto também, Vivi. Um minutinho, olha lá, sorriso para o Carlos. Tá? Vamos tem lá. aplausos? Não tem aplausos não aí? Aplausos para o Carlos, para o pessoal. Aê! Lei de formação da Joyce. Manda em um minutinho, manda aí a lei de formação da Joyce para ver se ela está correta. Não vai dar tempo, mas aí a gente discute e faz a sequência, a lei de formação da Fernanda também. Um minutinho para dizer se a Joyce estava correta na sua lei de formação ou não. Até já. Voltamos aqui, ó. Os alunos da professora Roseli, lá da escola Professora Cristina Fittipaldi, estão dizendo que sim. Os alunos da professora Sônia também estão dizendo que sim. E é verdade. Vamos passá-la pelo Carlos, que é correta também. E olha lá, tá? A ideia lá da Joyce. A lei de formação que a Joyce construiu é bem mais simples. Então, o que a gente tem aí? 3n mais 10, associando aí a posição que o termo ocupa na sequência. Posição 1, posição 2, posição 3. Bem mais simples, né? E é equivalente, tem o sentido também. Então, na sequência, 3 vezes 1, 10, mais 3 temos 13, 16, 19, tranquilo. Então, a lei de formação lá da Joyce também é correta. E a da Fernanda, quando a gente substituir os valores posição 1, 2 e 3, 1 mais 5, 6. Você vê 2, 12, não bate. 14, não bate. 16 também não bate. E assim vai. Tudo bem? Então, é essa. Existe uma sequência, existe uma lógica, sim, na construção delas. E acho que deixa a dica para vocês, né? Procure descobrir qual que é essa lógica, além da lei de formação. E constrói aí, brincando com o seu material, a próxima figura ou as próximas figuras. Nosso diretor vai colocar o QR Code para vocês fazerem a análise da aula. Vivi, muito obrigado. Obrigada, Osmar. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Valeu todo o pessoal, a equipe de produção, os meninos das Libras. E até a próxima. Valeu.